muito obrigado pelo convite. Eu, como já mencionei hoje pela manhã, eu estou muito feliz de me encontrar pela primeira vez na terra de Benedito Nunes. Eu tive o privilégio de encontrar Benedito Nunes e quando eu me lembro dele, eu me vejo me dirigindo a um homem assim. Mas quando eu penso em tudo o que ele fez, eu olho para ele assim, nas minhas lembranças. Ele tinha algo de um gigante. Bem, a compreensão linguística espontânea é alguma coisa que, na verdade, nós fazemos no dia a dia, o tempo todo. A imensa maioria dos habitantes, dos falantes desse planeta, experimenta o que eu chamo de compreensão linguística espontânea na língua materna, de preferência na língua materna, porque, de fato, não há nada como a língua materna. Eu sei muito bem disso, há 20 anos que eu falo português, e às vezes minhas crianças me corrigem, eles têm prazer em fazer isso, eles sentem prazer. Eu me lembro de um meu orientador para a minha dissertação de mestrado, Nicolas Kaufmann, que era um amigo do Brasil também, ele veio aqui várias vezes. Ele era um falante nativo da língua alemã, mas depois estudou em Louvain e aprendeu francês e foi para minha terra, o Quebec, onde a língua oficial é o francês. Ele falava um francês absolutamente impecável, algo maravilhoso, recebia cumprimentos pela qualidade do francês dele, e um dia eu também cumprimentei ele pelas mesmas razões, e a resposta dele foi engraçada. Ele disse: sabe, eu estou cansado de ser sempre o último a entender um jogo de palavras, porque na língua materna a gente é muito mais rápido, muito mais afinado, muito mais perceptivo do que numa língua que foi aprendida depois com certo esforço. Bem, vamos primeiro delimitar eu vou ter que tirar, porque esse não é o arquivo, esse é um arquivo que eu apresentei em inglês numa outra ocasião. Eu vou ter que voltar atrás, porque eu traduzi tudo para o evento de hoje, e aí tem um problema. Desculpe, eu não percebi. Compreensão linguística espontânea. Não é isso. Está baixando. Eu não tenho. Então, vamos continuar com aquele arquivo em inglês. Provavelmente corrigi mesmo na hora de saudar. Então, vamos continuar com isso. Ok? Eu sinto muito. Eu vou explicar, traduzir o que está lá, não tem problema. Bom, então, para delimitar o conceito de compreensão linguística espontânea, digamos de primeira
aproximação, que é um processo não reflexivo, fluente, direto, do inferencial, pelo qual falante ouvinte, de modo dinâmico, considerando trechos de discurso e não só uma frase isolada, porque normalmente a compreensão linguística é situada assim, são trechos de discurso, são sequências de frases, de enunciações e não uma enunciação isolada. Raramente vamos produzir uma enunciação isolada, pode acontecer, viva a seleção, coisas assim, mas de outro modo o processo é dinâmico, pelo qual nos consideramos trechos e ao fazer isso o falante ouvinte determina condições de verdade intuitivas. As condições de verdade intuitivas são aquelas que são efetivamente compreendidas pelo ouvinte na situação de fala. Bom, por exemplo, eu posso dizer, durante uma festa, a gente acaba de comprar muitas cervejas e colocamos tudo na geladeira e aí alguém vai dizer, bom, todas as cervejas são geladas. O que vai ser compreendido efetivamente é que todas as cervejas que compramos, que vamos beber, que estão efetivamente na geladeira, são geladas. E não todas as cervejas do universo. Mesmo se o quantificador universal parece ser aplicado de modo irrestrito, na verdade há uma restrição do domínio da quantificação que restringe somente alguma parte desse domínio. Então, é isso que vai ser compreendido imediatamente. E não a outra frase que poderia ser objeto de compreensão, mas que nem é processada, que nem vem à mente das pessoas. E quando tratamos de compreensão linguística espontânea, o objeto primário da compreensão são enunciações, são atos e não frases. Isso é importante. O que é o objeto aqui da compreensão são ações, não frases. Todo mundo pode compreender a frase eu tenho 5 dedos na mão direita. É uma frase simples, mas se eu digo para vocês agora, assim, sem prevenir, sem frases antecedentes ou seguindo, gente, eu tenho 5 dedos na mão direita, provavelmente o resultado vai ser perplexidade. O que tem? O que tem nele? O que me chamar a atenção sobre algo que é padrão? É padrão ter 5 dedos na mão direita. O que me chama a atenção sobre isso? Bom, agora sim, 2 policiais entram aqui procurando um assassino que tem 4 dedos na mão direita. Minha enunciação, olha, eu tenho 5 dedos na mão direita, é inteligível imediatamente, é de fácil compreensão. Estou me livrando de uma possível acusação. Aí a razão da enunciação fica clara. O que nós compreendemos, quando compreendemos enunciações, e não que são ações, e não enunciados, são justamente ações, e ações são realizadas
por razões. E quando não percebemos as razões, nossa compreensão fica em suspenso. Ela não avança. Ficamos na perplexidade. Então, o objeto primário da compreensão linguística espontânea são enunciações, portanto, são ações, e vamos andar nessa direção. A compreensão linguística espontânea é espontânea porque ela não é do tipo das práticas hermenêuticas. As práticas hermenêuticas, elas se tornam necessárias quando há alguma dificuldade encontrada num texto ou numa fala. Aí precisamos parar, marcar um tempo, refletir sobre o que foi dito para tentar encontrar uma interpretação que salva todos os dados, todas as evidências disponíveis. Então, as práticas hermenêuticas são reflexivas e inferenciais. Portanto, elas não são diretas e espontâneas. E a outra situação que contrasta com a compreensão linguística espontânea é a situação, por exemplo, de um turista que viaja para um outro país onde as pessoas falam uma língua que não é bem dominada. Digamos que você sabe um pouco de espanhol e vai para a Argentina, por exemplo. Aí você consegue se comunicar, consegue entender o que as pessoas dizem, mas é preciso prestar atenção o tempo todo a cada palavra de cada frase, e aí você vai se cansando. É mais fácil entender o que as pessoas querem dizer do que entender o que elas dizem explicitamente com precisão. E lá à noite você volta para o hotel, normalmente com dor de cabeça. Porque prestar atenção o tempo todo assim não é fácil. E depois disso você volta para casa, para a terra natal, e fala de suas aventuras na Argentina, digamos, com os membros de sua família. E aí você volta a experimentar o que é a compreensão linguística espontânea. Porque com as pessoas de nossa família, a compreensão é ainda mais fácil, porque são pessoas que nos conhecemos muito bem, não precisamos dizer tudo, e temos a impressão de que duas mentes estão em comunhão direta. Parece que nem há a presença de uma linguagem intermediando a comunicação. É algo tão direto que parece que na mitologia da igreja, parece que os anjos não usam linguagem, eles lêem a mente uns dos outros. Bom, quase chegamos a uma situação como essa com a compreensão linguística espontânea. O Barry Smith, o diretor do Instituto de Filosofia de Londres, escreveu um texto onde ele trata dessas questões, e ele fala diretamente de uma espécie de comunhão das mentes direta, assim, praticamente se sentir a intermediação de um sistema simbólico. Fenomenologicamente, é isso que acontece. E é assim que a coisa é vivida. Ok. Bom, são alguns marcos históricos. Arnaud, o grande Arnaud de Port-Royal, Port-Royal Deschamps, vocês já ouviram falar de Port-Royal Deschamps, Blaise Pascal, Antoine Arnaud, Pierre Nicole, Claude Lancelot, etc. Era um dos mais
um dos maiores lugares de desenvolvimento e produção cultural da época. Né? Grandes dramaturgos como Corneille, né, estudou e se formou em Montréal. Então, Antoine Arnaud, que era o maior lógico da sua época, né, o gramático filósofo, né, que iniciou a tradição da gramática geral e universal, né, de Port-Royal, que escreveu a retórica, que escreveu que era um dos maiores teólogos da sua época também, um dos maiores metafísicos de sua época. Pessoas como Descartes e Leibniz reconheceram que as críticas que receberam de Arnaud eram muito aguda e muito digna de consideração. Arnaud chama sentimento, aquela compreensão que temos de palavras sem refletir, sem um esforço que faz, por exemplo, um lexicógrafo. O lexicógrafo é pessoas que escrevem dicionários, eles têm o hábito de refletir sobre a linguagem, construir as definições, tentam resumir em uma definição o uso efetivo feito de uma palavra dentro de uma comunidade. Mas acontece que a imensa maioria das pessoas usam palavras que têm um significado muito próximo e usam corretamente, sem se confundir, usam corretamente uma palavra e não a outra, nos contextos onde uma é mais apropriada do que a outra. E isso é resultado, digamos, não de reflexões profundas, explícitas sobre a língua, e sim de uma espécie de sentimento. Sentimos que uma palavra é mais apropriada do que outra. Então, é algo mais direto, como uma impressão que sentimos que uma palavra não tem exatamente o mesmo significado do que outra. A segunda filosofia de Wittgenstein, onde a compreensão imediata se torna algo muito importante. O tema da compreensão linguística, a partir de 1929, Wittgenstein já vai dar uma virada considerável, vai abandonar a primeira filosofia que ele desenvolveu em tratados lógico-filosóficos, e vai, aos poucos, enveredar para a sua segunda grande filosofia, que é a filosofia apresentada nas investigações filosóficas. Tem gente como meu amigo J.R. João Virgílio, que já está aqui em Belém, que está trabalhando muito o período intermediário, porque entre a primeira filosofia e a filosofia das investigações há um período intermediário e certos filósofos pensam que tem um quarto período com o último livro dele sobre a certeza. Bom, isso são questões técnicas sobre a filosofia de Wittgenstein, mas a preocupação dele em relação ao tema da compreensão, a natureza da compreensão, é óbvia. E ele vai trabalhar a questão desde o famoso Big TypeScript. O Big TypeScript, é publicado assim em língua inglesa, contém textos que começam já em 1929. E aí Wittgenstein vai desenvolvendo esse tema de maneira, com o estilo dele, de maneira assistemática, mas ele
dá voltas, redefine, redescreve, resimplifica e a coisa vai engrossando. O Tyler Bird, um filósofo da Universidade da Califórnia em Los Angeles, que é considerado hoje como um dos grandes filósofos vivos, graças às suas últimas obras, como a origem da objetividade, um tijolo assim, muito importante, traz uma distinção entre o que ele chama de compreensão e interpretação. Comprehension and interpretation. É mais ou menos aquilo que eu apresentei anteriormente. A compreensão é algo direto, não inferencial, e a interpretação é algo da ordem de uma prática hermenêutica. Quando alguma coisa dá errado, a compreensão não funcionou, e aí temos que parar, marcar um tempo, refletir, investigar para ver, para encontrar uma interpretação que seja apropriada. Na tradição analítica, isso vai começar com Frege. Na semântica filosófica clássica, o que é o objeto da compreensão? O objeto da compreensão são as condições de verdade. Como isso acontece? Num texto clássico, as leis básicas da aritmética, Frege se pergunta, mas como? Bom, a denotação de uma frase declarativa é seu valor de verdade. Ok. E o sentido dessa frase declarativa é um pensamento. O quê? Mas que pensamento é esse? Hoje criamos uma proposição, mas é a mesma coisa. E a resposta dele é o pensamento em que as condições de verdade são realizadas. Então, hoje pela manhã eu dei um exemplo do crocodilo vermelho, do jacaré vermelho na porta do auditório. Bom, é uma frase simples, mas a compreensão funciona da seguinte maneira. Ao ouvir a frase, nos compreendemos quando conseguimos construir, de alguma forma, uma representação das condições de verdade da frase. O que deve ser o caso no mundo se a frase é verdadeira. Se a frase é verdadeira. Então, a compreensão é uma forma de conhecimento. Isso nos leva à famosa visão epistêmica. A visão epistêmica, ela funciona da seguinte maneira. A primeira premissa diz que há um agente, um falante, compreende, uma expressão qualquer, se somente entre si, sabe que o que significa. Na segunda premissa, que é a premissa problemática, sabe o que significa, se somente entre si, sabe que significa de o meaning, o significado da frase. Logo, por substituição, resulta a conclusão, sabe, compreende, se somente si, sabe que significa Isso nos leva a uma visão muito intelectualista do que é o domínio de uma língua, do que é a compreensão linguística. Alguém falou alguma coisa? Eu estou ouvindo? Não? Ok. Estou ouvindo vozes como Joana d'Arc, uma espécie de eco, enfim. Esse tipo de visão intelectualista vai ser combatido por
Wittgenstein, na sua segunda filosofia, tá? E por outros autores do continente, Merleau-Ponty fez isso também. Tá? Não é fazer do conhecimento do significado um conhecimento proposicional, tá? Como foi discutido na sessão anterior, e foi muito animada, muita discussão e debate, né? Do jeito que eu gosto. E, então, esse conhecimento proposicional corresponde a uma visão do significado que é muito, então, na tradição intelectualista. É como se dominar uma língua seria como ser um teórico, né? Como saber proposicional do significado de cada expressão e de cada expressão complexa também do significado. Então, Donald Davidson, o grande Donald Davidson, um dos filósofos analíticos mais importantes da história, ficou famoso por defender que o formato correto de uma teoria do significado por uma língua natural deveria ser composto de axiomas básicos, como Piaget. Você vê as aspas do nome Piaget e a informação de que Piaget refere a uma pessoa Piaget, e que ela figurou, refere a ela. São axiomas básicos. E depois um axioma composicional que diz que alfa é mais famoso do que beta, né? Esse esquema de frase verdadeira, se somente si. A denotação de alfa é mais famosa do que a denotação de beta. E isso nos dá uma frase. Eu tinha, infelizmente, no outro arquivo que não saiu. Então, a frase derivada, chamada frase T, é a seguinte: a frase Piaget é mais famosa que ela é verdadeira se somente si. Piaget é mais famosa do que ela. Então, essas frases T, como a neve é branca é a proposição, a frase a neve é branca é verdadeira, se somente si, a neve é branca, elas tornam explícitas as condições de verdade de cada frase. As condições de verdade de uma frase é precisamente aquilo que nós compreendemos quando nós compreendemos uma frase. Então, se temos como derivar para cada frase de uma linguagem, se temos como derivar essa frase de axiomas básicos, conseguimos explicar a capacidade que temos de produzir frases novas e compreender frases novas. Derivamos a frase tem correspondente de axiomas básicos. Se conseguimos fazer isso, então temos o domínio de uma língua. Podemos compreender a língua em questão. Agora, há vários problemas com essa visão epistêmica da linguagem, do conhecimento, do significado. Primeiro, os axiomas básicos do tipo Piaget, entre aspas, refere a Piaget, né? E outros do mesmo tipo, não parece ser objeto de crença, para uma crença autêntica. Uma crença autêntica, e na medida
em que o conhecimento envolve uma crença, há um problema aqui, porque uma crença autêntica é uma crença sobre a qual podemos agir. Não é preciso ser pragmatista para admitirmos. Nós agimos, de preferência, com base em crenças verdadeiras.